Fabinho, Edmundo, Gui, como vocês avaliam a entrada do Matheus Carvalho, Cocão, né? Famoso Cocão no último jogo. Gostei da disposição e do esforço dele em campo. Abração. Cara, obrigado pelo superchat primeiro, né, Joaquim? Isso é uma coisa que realmente surpreendeu a gente. Eu achei que ele jogou bem até. Inclusive, depois do jogo, lá na hora, a gente tá na transmissão meio nervoso, tal, né? Vira meme até esse nervosismo nosso. Você não repara tanto nas outras coisas, porque você, pô, tá 4-1 o jogo já, né? Ele entrou depois que já tava, né? Já era o jogo pro Vasco da Gama. Gostei dele, eu vi um vídeo, um compilado só com todos os lances do Cocão. E, cara, me surpreendeu. O cara parece que jogou bem. E aí eu quero saber de vocês também, né? O que você achou, Edmundo? E falam que ele pode ser até titular no domingo, né? Eu vi uma prévia aí que dá conta de que ele pode ser titular. Ele mostrou qualidade, que eu me lembre bem assim. Teve um cruzamento, um lançamento, meio cruzamento, que acho que o Pedro Raul, alguém cabeceou para a área, para dentro da área. A gente tem que ver. Piton, foi do Piton. Não, eu acho que foi não, foi o lançamento que o Piton cabeceia para trás e o Matheus espalma. Quem cabeceou foi o Piton, né? Isso. Foi um belo lançamento, enfim. A gente fica com a ideia geral, porque os resultados são ruins. O cara era reserva no Náutico e, não pode jogar no Vasco. Eu acho que ele tirou essa má impressão e a gente vai conseguir depositar um pouco mais de confiança se ele for, de fato, titular no jogo de domingo. Agora, o Flamengo também meio que tirou o pé, meio que andou no segundo tempo, não estava mais com aquela determinação. Vamos ver o que foi, se foi ele que entrou bem de fato, ou se o Flamengo que ficou mais desleixado no jogo. A verdade é que a gente tem que torcer para os jogadores que vão a campo. Essa é a minha opinião. Até porque a responsabilidade de escalação é do Barbieri. E acho que mais um resultado negativo, enfim, a pressão aumenta cada vez mais. Agora, sei lá, pelo menos devia jogar de uma forma ofensiva, né? Jogar um pouco mais para frente. Porque quando perde jogando, a gente acaba sendo mais compreensivo do que quando perde acuado nas cordas, né? Como se diz na linguagem do boxe. Eri, o que você acha, cara? De repente pode sair desses jogadores que a gente não espera muita coisa, assim, porque são jogadores que vieram no momento que todo mundo estava esperando o camisa 10, a cereja, a tal cereja do bolo que todo mundo fala. Mas de repente o Cocão, que é um cara que poucos conheciam, que realmente o pessoal, quando ele jogava no Náutico, ele era reserva, muita gente não entendeu essa contratação. De repente pode vir desses jogadores aí a solução, Eri? Gente, eu já vi muitos jogadores titulares chegando em alguns outros clubes e chegar lá e virar reserva. E já vi reservas chegando e virar titular. Nós temos aí o nosso Léo Pelé, que é não só titular, como é capitão, e tem uma disposição de um verdadeiro vascaíno. O que eu vejo agora é daqui para frente. O que passou para mim, passou. Não quero nem pensar mais na derrota de 4-1, não quero pensar mais nessas coisas, quero pensar daqui para frente. Daqui para frente, contra o Internacional, na minha humilde opinião, vamos atrás de um empate, pelo menos. Vamos atrás do empate, pelo menos, porque depois desse jogo, como disse o Edmundo, só dia 26, então temos tempo. E outra coisa, dia 26 já fica pertíssimo da janela. Isso também é muito favorável a gente. Então, se nós, por um acaso, conseguirmos um empate contra o Internacional lá, o próximo jogo é em casa, dia 26, contra o Cuiabá, se não me engano? Goiás. Na verdade, dia 22. 26 é o Cuiabá. Tem 2 jogos antes da janela. Perfeito. Então, 2 jogos e 2 jogos em casa. 2 jogos em casa. Então, minha torcida é para que aqui domingo nós possamos fazer pelo menos um jogo bacana e que pelo menos saiamos de lá com empate. Me fala uma coisa, Fábio. Primeiro, o que você achou, né, do Cocão? De repente, você acha que ele pode surpreender mesmo? Ou foi só um lapso ali, né? Porque realmente é um jogo. Por mais que seja um jogo contra o Flamengo, é uma partida que já estava 4, né, para o Flamengo. 4-1, não lembro se estava 4-1 ou 4-0 quando ele entrou. 4-0, ele entrou no intervalo. 4-0. Então é um jogo já perdido, acaba diminuindo um pouco a pressão do cara que entra, na minha opinião, porque já está um jogo que a torcida saiu no primeiro tempo, já
dá para jogar, né? O que você achou disso, cara? E será que ele pode ser titular domingo? O que você acha? Assim, é curioso que se você ler a opinião dos torcedores, diversas opiniões, eu li, por exemplo, Jair deu sangue em campo. Porra, o gol do Ayrton Lucas, o primeiro, ele tá trotando atrás do Ayrton Lucas. Que sangue foi esse? Ah, porque ele fez gol de pênalti, teve personalidade. Enfim, o torcedor do Vasco está se agarrando a qualquer coisa. Então, o menino, o Cocão, entrou, já tinha passado o nervosismo contra o Fortaleza, já entrou com menos frio na barriga, talvez. Aí ele acertou esse lançamento que o Edmundo lembrou, umas 2 ou 3 inversões de bola. Porra, tá vendo? A gente já tem uma solução em casa. A gente tá se agarrando a qualquer fato positivo, cara. E é isso, é olhar para frente. Agora, a gente olha para frente, e até só uma correção, falei que eram os 2 jogos antes da janela, tem o jogo com o Botafogo, mas são os 2 últimos jogos com o Andrei no Vasco, né? Porque aí o jogo do Botafogo é 2 de julho, ele já se apresenta ao Chelsea. Mas domingo o Andrei não joga. O Marlon joga. Então a tendência de meio campo é ter o Cocão, né, o Matheus Carvalho, o Marlon, o Jair, e aí a dúvida, Alex Teixeira, vai ser o Eric Marcos como ponta, enfim. Mas a minha questão é, o Marlon Gomes vai entrar em que função? Pelo lado esquerdo, onde ele não rende. Na seleção sub-20 a gente viu que sempre pelo lado direito é onde ele rende. Ano passado é pelo lado direito que ele rendia. E o que me chama muito a atenção, não sei se o Hélio, o Ed, você que concordam comigo e a galera também, são as incoerências do Barbieri. Ah, ele está tentando encontrar o time. Cara, não dá. Em 6 meses ele ainda não conseguiu ter uma base de time. A gente pega a relação. Juan Cruz, há 3 jogos não era relacionado. Foi relacionado para domingo. O Orediano está machucado, está fora também. O Pedro Henrique, que estava jogando, o Paulo Henrique, não foi relacionado para esse jogo. Aí são umas incoerências que a gente observa, assim, caramba, tá perdido ou não tá esse treinador? É o que a gente fica tentando encontrar. Porque tem que ter um norte. Ah, o Miranda foi titular, jogou do início ao fim o clássico, nem vai pro jogo. Cara, assim, eu não consigo entender isso. Aí daqui a pouco ele aparece com Bambu, vamos dizer, nem ver, deixa eu até ver se o Robson Bambu tá nessa lista, para não falar bobagem aqui. Deixa eu ver, aqui, não tá relacionado o Robson Bambu. Não, tá relacionado, tá aqui, o 19º da lista. Aí ele aparece com o Robson titular. Pô, o cara não tava nem no clássico, nem no banco ficou, aí ele vira titular. Então, assim, você não consegue enxergar coerência. Com Barros também, né, Fábio? Com Barros também aconteceu algumas vezes. Sim, sim. O próprio Ignaldo, o próprio Eric Marcos, é isso que eu cobro dele. E na coletiva eu fiz essa pergunta a ele. Quando ele começou a falar muito de treino, eu falei, olha só, Barbieri, eu não consigo te perguntar de treino, porque vocês fecham o treino. Aí eu não posso dizer, não, no treino você fez isso, no jogo aconteceu diferente. Eu não vi. Eu tenho que acreditar nele. Aí foi a minha pergunta em relação ao Galarça, que não está relacionado. Ah, você tirou ele com a tua pergunta? Não. Ele não está entregando em campo. Ele não pode estar sendo um leão no treino e um gatinho no jogo. Não está entregando. O Vasco errou muito individualmente, coletivamente contra o Flamengo, mas assim, as incoerências do treinador também não devem estar passando segurança para os jogadores. Hoje eu estou indo para o jogo, amanhã não sei se eu vou. Como é que o cara fica com confiança assim? O Edmundo, teve várias relações, pode dizer para a gente como é que fica o jogador. É isso mesmo, Edmundo, que eu ia te perguntar, cara. Porque como é que fica a cabeça do jogador e entre o elenco mesmo, né? O elenco mostrou, pelo menos, que está muito próximo do Barbieri, que gosta muito do trabalho dele, etc., que confia. Mas, cara, isso. Agora, pensando friamente, na segunda-feira eu fico com cabeça quente, eu acabo falando outras coisas, às vezes você nem pensa muito para falar. Mas hoje, olhando no modo geral, eu acho que essas incoerências são o pior do trabalho do Barbieri hoje. Porque, assim, se ele dá uma continuidade no trabalho dele, fala, não, peraí, bate no peito e fala, eu vou continuar com essa formação, eu vou começar a trocar só algumas peças, mas aí, de repente, o Galarza, ele fala que tá indo bem no treino, mas joga 5, 6 jogos titular mal. Pô, peraí, então você já percebeu que é só no treino que ele tá jogando. Não, ele espera tudo isso de tempo e não relaciona ele. Como é que fica a cabeça do jogador, Edmundo? Cara, a gente vive na América do Sul, né? Futebol brasileiro, com todos os problemas que a gente tem aqui, ainda somos o único país pentacampeão, é o país do futebol. Aqui a gente já nasce com o sonho de ser jogador de futebol. Acho que nós 4 aqui vivemos isso. Alguns conseguem, outros não. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa nova mentalidade do futebol brasileiro é que tem atrapalhado a evolução do futebol brasileiro. Porque antes do menino jogar no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, ele está sonhando em jogar no Manchester City, no Barcelona, no Real Madrid, porque a televisão
mostra que esses são os melhores campeonatos do mundo. Por que eu citei isso? Porque me parece ser a cabeça do Barbieri. Ele acha que ele está treinando o Manchester City, que você tira um e bota outro e são todos jogadores de seleção. E não é isso. A realidade do Vasco é bem diferente. Então, por isso, você precisa ter padrão de jogo, confiança total do cara que comanda, né? E, na minha modesta opinião, criar uma competição interna. Eu tenho que competir com o jogador da minha posição para estar melhor do que o cara da minha posição para eu entregar no jogo. E o pior de tudo, né? É a mudança toda hora de sistema e colocar jogadores prioritariamente num posicionamento, sem dar a liberdade de expressão que sempre foi um diferencial no futebol brasileiro. Então, assim, o Barbieri, pelo menos pelo que eu me recordo, ele não foi um atleta profissional e não acho que tenha que ter sido um atleta profissional para ser um bom técnico. A maioria dos caras que fizeram sucesso nem são bons técnicos. A maioria que fez sucesso são jogadores que foram jogadores medianos. Mas quando você foi um jogador de futebol, mesmo sem ter sido de sucesso, você tem a experiência, a vivência do dia a dia que o Barbieri não tem. Então, ele segue uma cartilha, deve ter lido lá algumas vezes o livro do Guardiola, e ele vai seguindo isso à risca. Só que num time que tem um orçamento muito pequeno, né, que contratou jogadores jovens e desconhecidos, e que ele precisa botar coletividade e confiança nesses jogadores. Por isso que eu acho que não há coerência. O cara num jogo é titular, no outro nem viaja. Qual é a coerência? Porque na semana passada ele era bom e nessa semana ele é ruim, a ponto de nem viajar. Ele mesmo será questionado pela família, pelo empresário. O que aconteceu? Na nossa época, a gente ia dizer, brigou com o técnico, porque na nossa época tinha um time titular e só por contusão ou suspensão é que haviam as mudanças, ou quando os resultados eram péssimos. Só que, se a gente fosse ater aos resultados, ele já era para ter saído, porque nenhum técnico do Vasco suportou ficar 8 partidas sem ganhar, 9 partidas tomando gol em todos os jogos.